Oi, pessoal! O intuito desse canal aqui é incentivar vocês a colocar o corpo em movimento. Mas hoje eu vim aqui trazer para vocês uma nova sugestão para colocar também a sua mente em movimento. Influenciada por uma amiga, eu tô lendo romance. Sim, estou lendo romance. Eu já li outros livros, mas a maioria deles era voltado para a minha área, né? Fisiologia, anatomia, dor e autoajuda, que era a maior parte dos livros que eu li era de autoajuda. E influenciada por essa amiga, eu comecei a ler romance. E como tudo que é bom deve ser compartilhado, eu vim aqui trazer para vocês, para que vocês também possam ter essa experiência, ler esse livro que eu particularmente achei maravilhoso e encantador, e para vocês mudarem também um pouco a forma de exercitar o seu corpo, exercitando também a sua mente. Até porque nós somos seres biopsicossociais e espirituais. E esse livro ele fala sobre isso, sobre o cuidado também espiritual, emocional, o cuidado de Deus para com a nossa vida. É um romance cristão. O nome desse livro é Devoção de Todo o Coração, da autora Andriele Nunes. E o livro é maravilhoso. Ele relata a história de uma órfã e ex-noviça chamada Isabelle. E ela descobre ser neta de um poderoso marquês. E aí, com o desenrolar dessa história, ela vai descobrindo outras coisas que aconteceram também na vida dela, que ela até então era a par disso, não sabia. E a história, ela se passa na França do século XVI. E na França do século XVI existia uma guerra civil, né, entre os católicos e protestantes, né? Os protestantes eles eram considerados hereges, né? E então traidores, né? E como traidores eles eram condenados à morte. E aí vai todo um desenrolar dessa drama que é super impactante. Você quer descobrir a cada página o que vai acontecer com a vida de Isabelle e com os católicos e com os protestantes. Então eu vou ler para vocês algumas partes desse livro onde eu achei maravilhoso, e a autora ela tem tanta riqueza de detalhe para descrever os personagens, para descrever as cenas, que você consegue visualizar cada momento ali e você quer estar sempre mais, quer sempre ler mais uma página. Eu confesso que eu li esse livro em menos de uma semana. É um livro um pouquinho mais extenso, né? Para o meu primeiro romance, eu achei que foi um livro mais extenso, mas eu super recomendo. Cada página vale muito a pena os minutos que você fica ali lendo. A Andriele está de parabéns. Então vamos lá que eu vou relatar mais algumas partes para vocês, de alguns pedaços, fragmentos, para vocês terem o gostinho de como é ler esse livro. Isabela, ela descobre, né, que ela é neta desse marquês. Ela volta para a cidade de origem dela e lá que a história se desenvolve. Ela conhece outras pessoas que se tornam aliados, né, amigos, outros meio que inimigos dela, mas você vai aos poucos vendo o cuidado de Deus na vida dela, né? E aí ela tem uma serva e essa serva apresenta para ela os protestantes, né? E ela conhece, de primeiro momento, assim, ela ficou meio assustada, né? Mas depois, adivinha? Sim, Isabelle se converte e vira também uma protestante. Ela já tinha uma fé, né? E ao se converter, virar protestante, essa fé só floresceu cada vez mais. E essa parte eu quero ler para vocês. Ela acha interessante a forma como eles se cumprimentam. Que a graça e a paz do Senhor esteja com vocês. Desejou, e mais uma vez Isabelle achou aquela forma de se cumprimentar linda. Esse aqui foi o contato que a Isabela teve através de uma amiga ao protestantismo, né? E foi o primeiro contato dela, ela ficou muito confusa, mas aceitou voltar e conversar de novo com o pastor. E em uma dessas reuniões, adivinhe? Sim, ela aceitou Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador e virou também uma protestante.
no meio de toda aquela guerra civil. E aí é maravilhoso e encantador a forma como a autora descreve a conversão da Isabela. E eu também quero ler esse trechinho para você. Samuel segurou a mão de Isabelle para ajudá-la e depois fez as perguntas que fez a todos antes dela. Ellen, você acredita que Jesus é o Filho de Deus que morreu por amor a você? Seus olhos marejaram. Sim, eu acredito. Você crê que não há um Deus além dele e que ele ressuscitou como diz as Escrituras? Eu creio. Você acredita que Jesus é o único que tem poder para lavar seus pecados? Sim. Você confessa Jesus como seu único e suficiente Salvador? Ela não se conteve e uma lágrima desceu, impactante. Eu confesso como meu único e suficiente Salvador. Seja bem-vinda entre nós, irmã. Foi como se seu coração tivesse dado um pulo. Samuel apoiou uma mão nas costas de Ellie e, em um gesto de afeto, sorriu. E nada mais importava, além da sensação maravilhosa que tomou conta de toda sua mente e coração. Paz e amor. Sentiu-se acolhida imediatamente pelo Espírito Santo. Gente, quando eu li isso daqui, foi maravilhoso. Eu falei, gente, que conversão, sabe? Dá realmente para você sentir a presença de Deus na conversão dela. Ah, Thalita, é uma ficção. É uma ficção, mas você se envolve com a história. E a história é maravilhosa. Vale super a pena a ler. E aí, né, a história ela vai se desenrolando. Além dessa serva que apresentou ela o protestantismo, existem outros dois personagens que são muito importantes na história. Um é um capitão e um outro é um arqueiro. E esses personagens eles são muito importantes também para o desenvolvimento da história. E é onde o romance ele dá uma floreada também, né? E eu quero ler para vocês. Como eu tô falando, o livro ele é muito cheio de detalhe. E eu quero ler para vocês como eles descrevem um desses personagens. E eu quero que vocês me falem de quem a autora está descrevendo, o arqueiro ou o capitão. Deixa eu ver aqui. Ó. Era áspera como as de um guerreiro, firme como um soldado, quente, protetora, gentil. Por um instante desejou manter aquela mão ali. Um pensamento tolo, mas que veio como um sussurro involuntário. Não fazia sentido. E aí, de quem será essa mão que a autora descreveu? Seria a mão do arqueiro ou seria a mão do capitão? Eu quero que vocês me falem aqui nos comentários de quem vocês acham que é essa mão. E aí, esse livro, ele vem falando, né, muito mais do que um romance, apesar de ter essas cenas assim, tudo muito suave, vai muito além de um amor romântico. Ele fala muito do amor de Deus para com a gente, né, para com a personagem. E além disso, fala também do amor que ela não teve a chance de viver presencialmente, né, com os pais, mas como aquilo fazia parte da vida dela. Mesmo ela não tendo contato com a mãe, com o pai, né, porque faleceram muito cedo, foi uma morte muito precoce, ela sentia o amor que o pai e a mãe tinham um pelo outro. E eu também achei essa parte desse detalhe desse livro maravilhosa. E eu quero também falar com vocês e ler para vocês esse pedacinho desse amor que o pai e a mãe sentiam um pelo outro, que transbordou, né, para a vida dela. Os pais dela se conheceram muito novos, né? O pai era de família nobre e a mãe não. Então era meio que um romance que não poderia também acontecer. Mas aconteceu. E tem uma parte que o pai se declara para a mãe. Eu falei, gente, que homem maravilhoso. Que diz assim, ó.
Eu não assumi o noivado com ela, Diane, e jamais assumirei com qualquer outra. Meu coração é seu desde quando eu tinha 11 anos. Naquela época, não pude escolher dá-lo a você, mas hoje escolho entregar minha devoção todos os dias da minha vida. Mesmo que não sinta o mesmo, serei fiel a quem eu sou. E sou seu de todo o coração. Gente, que declaração! Que declaração! Que amor que esse homem sentia, né, pela Diana, que também é uma história muito interessante, né? E na história da Diana, que é a mãe da Isabela, você vai vendo como Deus também ele nos ama a ponto de nos fazer desejar perdoar. Porque só em Deus a gente consegue liberar o perdão. Porque não é uma coisa fácil da gente fazer, né? Falar de perdão é lindo, mas quando a gente tem que perdoar, liberar o perdão, é muito difícil, né? É um trabalho árduo, é pesaroso. Mas quando a gente entende que Deus nos perdoou, nos amou primeiro, e assim a gente também começa a trabalhar o perdão na gente, pra gente e para outras pessoas, é libertador. A gente descobre que é libertador, e esse livro ele também fala muito sobre isso, sobre o perdão, sobre a importância do perdão para que a gente consiga viver uma vida diante de Deus e dos homens, debaixo da justiça e da soberana mão de Deus, sabendo que a nossa vida como cristão está na mão de Deus, né? Isso nos traz paz, é isso que nos conforta, é isso que nos deixa realmente em paz, porque o perdão ele é libertador e ele deve ser trabalhado, independente da situação que a gente passou na vida. Eu achei esse livro também muito importante sobre isso, porque além de falar do amor de Deus, falar do amor romântico, ele nos fala do perdão, da importância do perdão, para que a vida siga. Eu falo, né, desse perdão que nos faz ser uma pessoa um pouco mais leve. Um trecho que eu também vou ler para vocês do livro sobre o perdão, ele fala assim, ó: embora aquela noite ainda me atormentasse, perdoar aqueles homens que jamais pediram o meu perdão foi liberar tranquilidade ao meu coração. Então, assim, não pediram perdão para o que fizeram com ela, né? Mas mesmo assim, em Deus, na fé dela, no amor que ela sentia que Deus tinha por ela, ela foi capaz de liberar esse perdão, mesmo não sendo pedida em perdão, para com aquelas pessoas que fizeram tão mal a ela. E, gente, é lindo, lindo de ver, lindo de saber, né, do amor que Deus tem para com a nossa vida, a ponto de nos transformar, porque o perdão vai nos transformar. O livro inteiro, ele vai nos trazendo passagens bíblicas que nos faz refletir no cuidado e no amor de Deus para com as nossas vidas, nos mínimos detalhes. E eu vou terminar esse vídeo com um versículo que também estava no livro, que eu particularmente amo, que é João 16, que fala assim, ó: tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflição, mas tendes bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, assim, só em Deus mesmo para a gente vencer e ter a paz que excede todo entendimento. Bom, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E foi meu primeiro romance e eu já tô lendo outros. E eu acho que eu não vou parar de ler tão cedo o romance, que eu confesso que eu me apaixonei por esse gênero. E romance cristão agora tá no meu coração. Acho que eu vou ler bastante. E eu quero saber se você já leu esse livro, qual foi a sua opinião sobre esse livro, Devoção de Todo o Coração. E me coloca aqui nos comentários qual livro você me indica. Se você gostou desse tipo de vídeo, curte, comente.
e compartilhe para que mais pessoas possam ter acesso, conhecimento desse livro e poder ler e se apaixonar, tanto pela história quanto pela palavra de Deus. Porque só Ele nos ama de uma forma que até com um livro nos toca. Eu espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui para mim qual livro você me indicaria para eu poder ler. E eu vou vir aqui trazer a minha opinião para vocês. Abraços e lembre-se, coloque seu corpo em movimento, porque você precisa de se movimentar para ficar bem. E além do corpo, coloque sua mente também em movimento.